Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, que o nosso Deus e bendito Pai abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês. Olha, este dia que está se iniciando é mais um dia que Deus nos concede. Não é mais um dia para reclamar, não. Muitas pessoas começam um dia reclamando, não é verdade? Mais um dia, não aguento mais um dia de sofrimento, mais um dia de dor, mais um dia de provação, e aquela murmuração toda, né? Você sabe o que acontece com pessoas assim? Elas vão sofrer cada vez mais. E não é Deus que vai castigar, não, tá? É que pessoas que fazem isso, elas se afastam de Deus, sem perceber e também não querendo, claro, mas a murmuração é algo que afasta a pessoa de Deus, ela separa ela de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, a murmuração é um dos piores tipos de pecado que há, né? E quando a pessoa murmura, conscientemente ou não, não importa, ela acaba se afastando de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais as coisas ficam piores, né? Mais as coisas ficam complicadas. Ao passo que cada dia que Deus nos dá não é para sofrer essas coisas, as lutas vêm, mas se Deus nos concede um dia novo, né? Cada dia que Deus nos concede é para que a gente o busque, é para que a gente experimente a graça dele, é para que a gente experimente o poder dele, porque ele tem poder para fazer milagres ainda hoje. O nosso Deus não mudou. Ele diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Quer dizer, se ele tinha poder no passado para fazer maravilhas no passado, salvar o povo dele no passado, dar provisão para o povo dele no passado, ele tem a mesma capacidade hoje, aqui e agora. Então, cada dia que nós temos na nossa vida não é de sofrimento, provação, desânimo, tristeza, não. É mais um dia que Deus nos dá para que a gente tenha a oportunidade de buscá-lo e, como diz a Bíblia, né? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, então, meu amigo e amiga, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de falar bobagens. A Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra inútil que sair da nossa boca. Então não adianta reclamar, murmurar, tem que encarar a vida com confiança em Deus. Então olha para Deus, chame por Ele, agradeça por mais este dia, saiba que mais do que você deseja, Deus deseja abençoar o seu dia, tá bem? E hoje nós vamos falar a respeito de você ir até o fim na sua luta. Se você não for até o fim, você não recebe resposta, tá? Mas se for, um milagre grande pode acontecer. Então daqui a pouquinho falaremos sobre isso, tá bom? Mas antes, se você puder, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei também. Inscreva-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu e também ative o sininho das notificações para que o YouTube avise você quando lançarmos um vídeo novo. E também, caso você queira, aproveite aí o espaço dos comentários logo abaixo e escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim faremos, tá bom? Olha só, você já ouviu falar de um homem chamado Sansão, não ouviu? Já ouviu, né? Sansão e Dalila, tem os filmes deles aí, né? Também Sansão, o homem forte, Sansão, aquele que cortaram o cabelo dele, né? Ele perdeu a força. Muito bem, Sansão não é uma ficção, Sansão não é um personagem fictício, não, Sansão foi uma pessoa que existiu realmente. Ele existiu nessa terra, Deus fez ele nascer milagrosamente, porque a mãe dele não podia ter filhos, mas Deus fez a obra na mãe dele e ela gerou Sansão. E Deus permitiu que Sansão viesse ao mundo com um propósito. Qual é o propósito? De fazer diferença, sabe? Fazer diferença para o povo dele. Sansão foi levantado por Deus para libertar o povo de Deus dos seus inimigos, né?
libertar o povo de Deus. Por que o povo de Deus estava sendo oprimido pelos inimigos? A própria Bíblia diz, no livro de Juízes, se você tiver tempo, leia o livro de Juízes. Você vai ver que vez após vez o povo de Israel se metia em encrenca por rebeldia. Fazia tudo que Deus não aprovava. E aí, por causa do pecado, vinha maldição. Aí o povo clamava, Deus levantava alguém, né? E aquele alguém começava a fazer uma obra então de libertação no povo de Deus. E com Sansão foi assim também. Deus levantou Sansão para que ele libertasse o povo de Israel, para que ele colocasse ordem na casa, né? Para que julgasse o povo de Israel, mas julgar no sentido de cuidar, liderar o povo, né? Para uma vida mais abençoada. Então Sansão foi assim, né? Um homem levantado por Deus. Então eu digo para você, meu amigo e amiga, Deus não permitiu que você viesse a este mundo à toa. Deus permitiu que você viesse para esse mundo com um propósito, né? O propósito de fazer diferença nessa terra, não é? Deus não permitiu que você viesse para que você ficasse sem fazer nada ou para que você ficasse sofrendo, não. Deus permitiu que você viesse para que você fizesse diferença. Você até pode falar assim, mas eu não tenho capacidade, eu não sei nada. Pois muito bem, ninguém nasce sabendo tudo, gente. A gente nasce sabendo nada, né? A gente só tem os instintos da nossa natureza humana, mais nada. O restante a gente vai aprendendo, não é assim? E assim também é com as coisas de Deus. Quando a gente tem a consciência de Deus, quando a gente aceita Jesus, né? Quando nós vemos, percebemos pela palavra de Deus que nós éramos condenados já ao inferno, que nós éramos perdidos, né? E que não havia solução para a gente, exceto uma, né? Confiar na obra que Jesus fez na cruz para nossa salvação, e nós confiamos, cremos no que Jesus fez, aceitamos Jesus em nossas vidas, então, naquele momento, nós nascemos espiritualmente falando, nós nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, né? E por que Deus permitiu que a gente conhecesse Jesus e nos convertêssemos a Ele? Por que Deus permitiu? Para que a gente, repito, assim como Sansão, fizesse diferença nesse mundo, porque Sansão fez diferença, ele libertou o povo dele. Sansão fez uma grande obra de Deus, tá? E Deus o capacitou. Agora a mesma coisa você. Deus também quer que você faça diferença nesse mundo, abençoando outras pessoas, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho, os seus colegas de trabalho, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de estudo, a sua escola. Você pode fazer toda a diferença. Só que para fazer diferença na vida alheia, a gente tem que fazer diferença em nossa própria vida. Em nossa própria vida, exatamente. Veja aqui, se a gente analisar a vida de Sansão, que a história dele se encontra no livro de Juízes, a partir do capítulo 13, então nós vemos que Sansão foi uma pessoa separada para Deus. Sabe, Sansão, a mãe de Sansão e o pai de Sansão fizeram para Sansão o voto do nazireado. O pai e a mãe de Sansão fizeram o voto de nazireu para o Sansão. O que é o voto de um nazireu? Voto de um nazireu é aquela pessoa que pela vida toda ou por algum tempo faz o propósito de não colocar bebida alcoólica na boca, em nenhum momento do voto, de não cortar o cabelo, né? Então, foi o voto que os pais de Sansão, em nome de Sansão, fizeram. E Sansão cumpriu isso por quase toda a vida, a não ser quando cortaram o cabelo dele, que ele também se deixou levar, né? Cortaram o cabelo dele. Muito bem. Mas Sansão era uma pessoa consagrada ao Senhor. Gente, eu vou te dizer uma coisa, presta atenção. Não há como Deus agir na vida de uma pessoa, não há como você ser essa primeira pessoa a ser abençoada para poder depois abençoar os outros, se você também não for uma pessoa separada, uma pessoa consagrada. Uma pessoa separada, consagrada, quer dizer, uma pessoa que é separada para um uso especial para Deus. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Você precisa colocar no seu coração
que você foi levantado por Deus. Você aceitou Jesus? Então você foi levantado por Deus, sabe? Então você não pode mais ser aquele crente, vamos dizer, aquele cristão que vive aí como o mundo vive, entendeu? Você de repente é uma pessoa que vive como o mundo vive. Vive nos pecados do mundo, você vive bebendo, você vive fumando, destruindo o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. De repente você vive aí com o coração cheio de mágoa, ou a boca cheia de murmuração, como falamos no início. De repente você fica aí, com pensamentos impuros, pornografia, prostituição, essas coisas aí. Enquanto você viver nesse tipo de vida, sabe, o Espírito Santo não pode fazer na sua vida o que ele fez na vida de Sansão. Sansão, veja, quem é que capacitava Sansão para as grandes coisas que ele fazia? Sansão matou 1000 soldados inimigos com uma queixada de jumento, né? Quem é que capacitou? O Espírito Santo, lógico. A Bíblia fala que amarraram Sansão com cordas fortemente, mas o Espírito Santo encheu Sansão de uma tal maneira que ele arrebentou aquelas cordas como se fossem fios de linho queimados, ou como falaríamos hoje, fios de linha queimados, só cinza, né? Ele fez assim, as cordas se arrebentaram totalmente. Veja que foi o Espírito Santo que o capacitou. Então, meu amigo e amiga, se você também quer ser capacitado pelo Espírito Santo para ter uma vida nova e você fica pedindo para Deus, né? Mas também não sai do erro, então proponha no seu coração a partir de hoje. Assim como Sansão foi separado para servir a Deus, quer dizer, ele não se misturava com as coisas do mundo. Assim também é você. Você vive no mundo, põe no seu coração, você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo. Então você tem que colocar no seu coração assim, eu não posso mais viver como o mundo vive. Eu não posso mais me agradar das coisas mundanas, né? Tem pessoas, repito para você, que elas aceitaram Jesus, mas ainda não se libertaram das coisas mundanas, ainda vivem no meio de pessoas mundanas, bebem, fumam, usam drogas, né? Ou então se prostituem, né? Fica andando com um, andando com outro, saindo com um, dormindo com um. Peraí, isso não é papel de crente, tá? Não é papel de crente. Se você aceitou Jesus realmente, tá? Isso aí tem que mudar na sua vida, antes que o Espírito Santo possa abençoar você, tá bom? Porém, se você clamar a Ele de coração, Ele vai te ajudar a se libertar dessa vida que você está vivendo. Se você clamar ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Olha só Sansão, vou ler o texto para você. Depois que amarraram Sansão e ele se libertou daquelas cordas todas, Sansão, ele achou um pedaço de osso, que era uma queixada de burro, uma queixada de jumento, né, jogada lá. Os inimigos queriam pegar o Sansão. 1000 homens inimigos ali, 1000 soldados dos filisteus queriam pegar Sansão. E Sansão então teve que enfrentar, né? O que ele fez? Do lado ali, ele viu uma queixada de burro, uma queixada de jumento, pegou aquela queixada e começou a bater no pessoal ali, né? Diz o texto assim, ó, Juízes capítulo 15, a partir do versículo de número 15. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens, e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Veja aqui, ele feriu, né, 1000 homens, 1000 soldados ali, venceu 1000 soldados com o poder do Espírito Santo, usando apenas uma queixada de jumento, e depois falou isso, olha, com uma queixada eu venci aí 1000 homens aí, só que a batalha estava tão grande que ele estava morrendo de sede, porque não foi assim no minuto que ele venceu, né? A Bíblia não fala quanto tempo ele levou para derrotar aqueles 1000 soldados, mas foi algo extenuante. Por mais que o Espírito Santo estivesse capacitando ele, ele tinha um corpo de carne, um corpo limitado, né? E chegou no final da batalha, ele estava quase morrendo, tanto é que o texto diz, olha só, versículo 17. Tendo ele, Sansão, acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, quer dizer, jogou aquele pedaço de osso fora. Chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Ramat-Leí significa a colina da queixada, tá? O morro da queixada, vamos dizer assim. 18. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos?
Quer dizer, no momento de maior sofrimento ali, estava extenuado, estava simplesmente com as forças no limite, não tinha água para beber, ele desidratou na batalha, estava ali com muita sede, estava ali morrendo mesmo de sede. E ele então faz um último clamor ao Senhor: Senhor, o Senhor me usou para derrotar esses 1000 soldados, foi uma grande vitória. Mas agora olha para mim, eu estou aqui, caído aqui, Senhor, morrendo de sede. Se eu cair aqui, morto de sede, aí virão outros filisteus, vão fazer sei lá o que comigo e vão continuar oprimindo o teu povo, Senhor. Então faz algo. Veja, gente, aqui está a lição para a gente. Quem quer sair da amarração, sai. É só clamar ao Senhor e buscá-lo. Clamar ao Senhor por força e começar a fazer o que tem que ser feito. Veja Sansão aqui, lutando contra 1000 homens, venceu. A luta não foi fácil, mas de repente você fala isso também, né? Ah, minha luta não é fácil, minha vida não é fácil. Então eu digo, pare de reclamar e falar que a luta não é fácil e começa a buscar o Senhor. Clame ao Senhor, Ele vai te dar força para você vencer, Ele vai te dar capacitação, vai te proteger. E olha, mesmo quando tudo parecer perdido, pode ter certeza, tá? Enquanto você for fiel com Deus, nem que for na última hora, nem que for no último minuto da prorrogação, né? Do jogo, nem que for nos pênaltis depois da prorrogação, nem que for no último chute para o gol, Deus vai te dar o gol da vitória, pode ter certeza. Só você ficar firme, como aconteceu com Sansão. Ele clamou a Deus, o que Deus fez? Diz o texto seguinte, versículo 19: Então o Senhor fendeu, quer dizer, rachou a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Olha que palavra, reviveu, estava quase morto. Daí chamar-se aquele lugar En-Hacoré até o dia de hoje. Veja que aqui, quando Sansão clamou ao Senhor, Deus fez um milagre. Ele rachou uma pedra lá e daquela pedra saiu água para o Sansão beber. Água de Deus, água da pedra, né? Que coisa maravilhosa que deve ser, né? Se a água de uma mina já é pura, já é limpa, né? Imagina a água de uma pedra, deve ser uma coisa fabulosa, né? Mas é o que Deus faz com quem confia nele até o final. Então, mesmo que a tua luta esteja dura, não desanime, vá até o final. O mesmo Espírito Santo que estava na vida de Sansão é o mesmo Espírito Santo que está na minha vida e na sua vida. Você sabe, temos ainda algo melhor para a gente, porque na época de Sansão, o Espírito Santo vinha, usava a pessoa que ele queria usar e saía. Na nossa época, no Novo Testamento, ele veio habitar em nós. A partir do dia que a gente aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo mora dentro de nós, ele habita dentro, ele não sai mais. Então imagina, Deus na pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós. Nossa, o que seremos capazes de fazer, né? Só que o Espírito Santo só age na vida daquele que busca Deus. Aquele que não se interessa pelas coisas de Deus, o Espírito Santo ainda está aí pela graça e misericórdia dele, mas não faz nada. Mas a hora que você começa a buscar Deus, se empenhar, se esforçar, lutar, resistir à tentação do pecado, resistir ao mal, e quando tiver tudo parecendo muito cansativo, você vai fazer como Sansão, clamar, e ele vai te dar uma água nova. O Espírito Santo vai se mover em você, vai te renovar, te capacitar, e a vitória é sua em nome de Jesus. Tá bom? Vamos fazer a oração final? Você gostaria de pegar um copo com água? Vai lá pegar. Não quer? Não acredita nisso? Não tem problema nenhum. Tem pessoas que não acreditam, não fazem. Simplesmente assim, apenas faz a oração. E tem pessoas que se beneficiam de um simples ato desse, colocando um copo com água, tá bom? Então vamos falar com Deus? Oremos ao nosso Pai. Pai Celeste, Pai Santo, Pai Amado, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela bênção derramada. Muito obrigado pelo Senhor estar presente em nossas vidas permanentemente, na pessoa do Teu Santo Espírito, Senhor. Te peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai, por essa pessoa que ora comigo, abençoa a vida dela, transforma, liberta, que ela seja curada dessa enfermidade. Pai, visita essa pessoa com o Teu poder agora, quebra essa maldição, Pai. Essa obra de feitiçaria que foi feita contra essa pessoa, seja quebrada neste momento, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que começou a aparecer feridas na perna dela, Pai, do nada, misteriosamente, mas é operação de um espírito maligno, pois eu repreendo esse espírito maligno, te ordeno, espírito imundo, sai da vida dessa mulher, em nome de Jesus, e da vida deste homem também que está com o mesmo problema. Sai deles, em nome do Senhor Jesus, e não volte mais. Pai Santo, Pai amado,
abra as portas de trabalho para essa pessoa que ora comigo, dá a condição dessa pessoa, meu Deus, ter o seu trabalho honrado e faz, Pai, com que essa pessoa seja honrada na sua fé, porque a partir de hoje ela vai agir como Sansão, Senhor, buscando ao Senhor, dependendo do teu Santo Espírito. Portanto, Pai, te damos graças e, finalizando esta oração, te peço, abençoe esse copo com água, coloca nele a tua unção, o teu poder e que no beber desta água essa pessoa também receba a sua bênção. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amigo e amiga, terminamos a oração, medita nessa palavra, compartilhe esse vídeo com quem você achar que deve aí, tá? E, repito, não desista, não desanime. Sansão foi forte na carne, nós somos fortes no Espírito. Nós também vencemos os nossos inimigos com a ajuda do Espírito Santo. Sempre diga isso. Não murmure mais, não reclame mais e não permita o desânimo tomar conta do seu coração, tá bom? A vitória já é sua, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a você e até o próximo vídeo.